Se traduzir o que ele disse, te dou meu cargo. A frase ecoou pela mansão como um trovão, seguida pela risada arrogante de Richard Thornton, um dos empresários mais ricos e temidos do país. Seus convidados riram junto, balançando taças de champanhe que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Mas o que nenhum deles imaginava era que aquela aposta, feita em tom de brincadeira, estava prestes a virar suas vidas de cabeça para baixo, especialmente quando a pessoa mais improvável da sala decidisse aceitar o desafio. Maria Oliveira limpava discretamente uma mesa lateral, invisível como sempre. Aos 43 anos, ela havia aprendido a arte de se tornar parte da mobília, de estar presente sem ser notada. Era assim que as pessoas como ela sobreviviam em casas como aquela. Suas mãos calejadas moviam-se com precisão automática, recolhendo taças vazias, enquanto seus ouvidos captavam cada palavra da conversa que acontecia no salão principal. Era uma festa de negócios, dessas em que homens poderosos fechavam acordos que movimentavam milhões, enquanto tratavam funcionários como peças decorativas. Richard Thornton estava no centro das atenções, como sempre. Alto, bronzeado artificialmente, vestindo um terno que provavelmente custava o salário anual de Maria, ele gesticulava amplamente enquanto contava vantagens sobre seu mais recente negócio internacional. Ao seu lado, um empresário árabe chamado Omar Al-Rashid ouvia educadamente, seu rosto uma máscara de cortesia diplomática. Omar havia chegado de Dubai naquela manhã para discutir uma parceria multimilionária com a empresa de Thornton. E o jantar era parte das negociações. Meu sistema de tradução simultânea é o melhor que o dinheiro pode comprar. Vangloriava-se Richard, apontando para o dispositivo tecnológico sobre a mesa. Não preciso mais desses tradutores incompetentes que cobram fortunas e ainda erram metade das palavras. Esta belezinha aqui faz tudo em tempo real. Os convidados murmuraram aprovação, impressionados com a demonstração de tecnologia de ponta. Mas Maria, ainda organizando silenciosamente o buffet próximo, notou algo que os outros não perceberam. O leve franzir das sobrancelhas de Omar, a forma como seus dedos tamborilavam quase imperceptivelmente na mesa, sinais sutis de desconforto que ela havia aprendido a ler em anos de observação silenciosa. Foi então que Omar, falando em árabe com seu assistente que havia chegado minutos antes, fez um comentário. Sua voz era baixa, discreta, mas não baixa o suficiente. O dispositivo de tradução de Richard captou as palavras e, após um segundo de processamento, exibiu na tela: "Este homem é muito inteligente e honesto. Confio completamente nele." Richard leu a tradução em voz alta, seu peito inflando de orgulho. Vejam só. Até nosso amigo de Dubai reconhece qualidade quando vê. Ele levantou sua taça em direção a Omar, que forçou um sorriso educado, claramente desconfortável. 200 milhões de dólares. Richard continuou, dirigindo-se aos seus vice-presidentes presentes. É quanto este negócio vai render para a nossa empresa. E tudo graças à minha visão de futuro, à minha capacidade de fechar acordos impossíveis. Ele riu alto, um som que mais parecia um latido de vitória. Aposto que nenhum de vocês conseguiria fazer o que eu faço. Aposto meu próprio cargo. Foi Charles Morrison, o diretor financeiro e braço direito de Richard há 15 anos, quem decidiu cutucar a vaidade do chefe. E se descobrirmos que sua máquina maravilhosa não é tão perfeita assim? E se a tradução estiver errada? Richard gargalhou, achando a ideia absolutamente absurda. Impossível. Isto aqui é tecnologia de ponta, desenvolvida por engenheiros do MIT. Mas sabe de uma coisa? Ele olhou ao redor da sala, seus olhos brilhando com arrogância. Estou tão confiante que faço esta aposta. Se alguém aqui, qualquer pessoa, conseguir provar que a tradução está errada, que descobrir o que nosso amigo Omar realmente disse, eu entrego meu cargo de CEO para essa pessoa na hora. O silêncio que se seguiu foi pontuado apenas por risadas nervosas.
Era o tipo de declaração que Richard fazia quando estava absolutamente certo de sua superioridade, quando tinha certeza de que ninguém ousaria desafiá-lo, muito menos ter a capacidade de fazê-lo. Afinal, quem ali falava árabe, além do próprio Omar e seu assistente? Maria sentiu seu coração acelerar. Ela sabia. Ela tinha entendido cada palavra que Omar havia dito, e a tradução estava completamente errada. Não era apenas imprecisa, era o oposto exato do que havia sido dito. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto colocava uma bandeja sobre o carrinho. 23 anos. Era quanto tempo havia se passado desde que ela havia usado aquele idioma. Desde que havia sido uma pessoa diferente, em uma vida completamente diferente, antes de se tornar Maria Oliveira. Empregada doméstica, ela havia sido Maria Khalil, professora universitária de literatura árabe em São Paulo, filha de pai libanês e mãe brasileira. Ela crescera bilíngue, fluente tanto em português quanto em árabe. Sua vida acadêmica havia sido promissora, até que uma série de tragédias mudou tudo. O pai faleceu subitamente, deixando dívidas que ela desconhecia. Meses depois, sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer avançado. As contas médicas se acumularam. A universidade onde trabalhava passou por cortes orçamentários. Ela perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo. Para sobreviver e cuidar da mãe, Maria aceitou trabalhos cada vez mais humildes. De professora universitária a tutora particular, de tutora a faxineira, de faxineira a empregada doméstica. Cada degrau descido doía menos que o anterior, até que a dor se tornou entorpecimento. Ela guardou seus diplomas em uma caixa, junto com a mulher que costumava ser. Agora, ela era apenas mais uma trabalhadora invisível. Alguém que servia bebidas e limpava mesas, enquanto os ricos decidiam o futuro do mundo. Mas naquele momento, ouvindo a risada arrogante de Richard ecoar pela sala, algo dentro dela acordou. Não era ambição, não era sede de poder, era dignidade. Era a lembrança de quem ela costumava ser, de que ainda era aquela pessoa por baixo do uniforme e da postura subserviente. E mais importante, era a certeza de que Omar estava sendo enganado, de que aquele homem educado e gentil estava prestes a assinar um contrato com alguém que não merecia sua confiança. Eu a posso traduzir. As palavras saíram de sua boca antes que seu cérebro pudesse censurá-las. O salão ficou em silêncio absoluto. Todas as cabeças se viraram na direção dela e Maria sentiu o peso de dezenas de olhares surpresos e incrédulos. Por um momento terrível, ela quis desaparecer, voltar a ser invisível, engolir aquelas palavras tolas. Mas era tarde demais. Ela havia cruzado uma linha invisível que separava serviçais de pessoas. Richard a encarou como se ela tivesse acabado de surgir do nada. Desculpe, você falou alguma coisa? Sua voz gotejava com descendência, como se ela fosse uma criança que havia interrompido conversa de adultos. Maria respirou fundo, forçando sua voz a permanecer firme. Eu disse que posso traduzir o que o Sr. Al-Rashid realmente falou. A máquina traduziu errado. A risada que se seguiu foi coletiva e cruel. Richard quase engasgou com seu champanhe, seu rosto ficando vermelho de tanto rir. A empregada fala árabe. Ele se virou para seus convidados, apontando para Maria como se ela fosse parte de um número cômico. Vocês estão ouvindo isso? Ela acha que fala árabe. Charles Morrison, tentando controlar o próprio riso, limpou as lágrimas dos olhos. Richard, acho que a moça está apenas tentando ganhar atenção. Não seja tão duro. Mas foi Omar quem se levantou lentamente, seus olhos fixos em Maria, com uma intensidade que fez o salão silenciar novamente. Ele disse algo em árabe, rápido e fluente, uma pergunta direta. De onde você é? Como aprendeu minha língua? Maria encontrou seus olhos e respondeu no mesmo idioma. Sua pronúncia perfeita, apesar dos anos sem prática. Meu pai era de Beirute. Cresci falando árabe em casa. E trabalhei como professora de literatura árabe por 10 anos antes de... Ela hesitou. Antes de minha vida mudar.
O choque no rosto de Omar foi genuíno. Ele deu mais um passo em direção a ela, sua expressão transformando-se de curiosidade para respeito. Você fala como alguém de Beirute, ele disse em árabe, um leve sorriso tocando seus lábios. Seu sotaque é da região costeira. Meu pai era de Jounieh, Maria respondeu, sentindo lágrimas inexplicáveis ameaçarem aparecer. Havia algo profundamente emocionante em falar aquele idioma novamente, em ser vista, em ser ouvida como uma pessoa real. Richard observava a troca com crescente desconforto, incapaz de entender uma palavra. O que está acontecendo aqui? Alguém quer me explicar? Omar se virou para ele, e pela primeira vez desde que chegara, seu rosto mostrava algo além de cortesia diplomática. Havia uma frieza em seus olhos que fez até Richard recuar um passo. Ela fala árabe fluentemente, Omar disse em inglês pausado. Melhor que seu dispositivo, certamente. Impossível, Richard rebateu, mas sua voz havia perdido parte da confiança anterior. Ela é apenas uma empregada. Provavelmente decorou algumas palavras, alguns truques para impressionar. Então teste-me, Maria disse, sua própria voz agora mais forte. Anos de ser ignorada, de ser invisível, de ser tratada como mobília, tudo isso ferveu dentro dela em um momento de coragem que ela não sabia que ainda possuía. O senhor fez uma aposta. Disse que daria seu cargo para quem conseguisse provar que a tradução estava errada. Eu posso provar. O rosto de Richard passou por vários tons de vermelho. Você está louca? Isso foi uma brincadeira. Uma piada entre executivos. Não se aplica a funcionários de serviço. Uma aposta é uma aposta, Charles Morrison disse suavemente, e havia algo em sua voz que fez todos olharem para ele. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que havia acabado de ver uma oportunidade. Você disse qualquer pessoa, na frente de todos nós, na frente do Sr. Al-Rashid. Voltar atrás agora seria embaraçoso. Richard olhou ao redor da sala, vendo os rostos de seus convidados, vendo Omar observá-lo com aquela expressão neutra que claramente escondia julgamento. Ele estava preso em sua própria arrogância e todos na sala sabiam disso. Está bem, ele rosnou finalmente. Mostre-me então o que Omar realmente disse. E não invente nada, porque vou verificar com o próprio Omar se está correto. Maria sentiu todos os olhos sobre ela. Era agora ou nunca? Ela olhou diretamente para Richard e disse, em português claro, o Sr. Al-Rashid não disse que confiava no Senhor. Ele disse exatamente o contrário. Ele disse ao assistente dele, este homem é um charlatão arrogante. Não assinarei contrato com alguém que valoriza máquinas mais que pessoas. Amanhã digo que preciso reconsiderar a oferta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard ficou pálido, então vermelho, então roxo. Isso é mentira. Ela está inventando. Mas Omar já estava balançando a cabeça, uma expressão de surpresa e algo parecido com vergonha em seu rosto. Ela está correta, ele disse suavemente. Palavra por palavra. Eu disse exatamente isso. Ele se virou para Maria, falando novamente em árabe. Peço desculpas. Não foi educado de minha parte fazer tal comentário, mesmo pensando que ninguém entenderia. Foi covarde usar outro idioma para criticar as escondidas. Maria respondeu em árabe, sua voz gentil. O senhor não precisa se desculpar comigo. Sua avaliação foi honesta, e este não é um homem em quem se deva confiar. Richard explodiu. Chega. Chega dessa língua que ninguém entende. Isso não prova nada. Ela pode estar dizendo qualquer coisa, e Omar está apenas concordando para me fazer de idiota. Então peça para seu dispositivo verificar, Maria disse calmamente. Peça para ele reproduzir exatamente o que foi dito e comparar com minha tradução. A gravação deve estar salva no sistema. Charles Morrison já estava se movendo em direção ao dispositivo, seus dedos voando sobre a tela. Como diretor financeiro, ele conhecia cada sistema usado pela empresa, incluindo aquele.
A tensão na sala era palpável enquanto ele trabalhava, até que finalmente ele levantou os olhos, uma expressão de choque absoluto em seu rosto. Meu Deus, ele murmurou. A máquina não apenas errou, ela traduziu o oposto exato, completamente, como se... Ele olhou para Richard com crescente compreensão, como se alguém tivesse programado o sistema para mostrar apenas traduções positivas, independente do que fosse realmente dito. A acusação não dita pairou no ar como fumaça tóxica. Richard havia manipulado o dispositivo. Ele havia garantido que não importasse o que seus parceiros internacionais dissessem, ele sempre ouviria elogios, sempre se sentiria no controle. Era a arrogância levada ao extremo. Era a recusa em ouvir qualquer crítica, mesmo que isso significasse fechar os olhos para a realidade. Isso é ridículo, Richard começou, mas sua voz tremia. Vocês estão todos contra mim. É uma conspiração. Omar se levantou, sua decisão claramente tomada. Senhor Thornton, acho que não temos mais nada a discutir. Voltarei para Dubai amanhã cedo e buscarei parceiros que valorizem honestidade acima de ego. Ele se virou para Maria e fez uma leve reverência. Senhora, obrigado por sua coragem. Você me poupou de um erro muito caro. Enquanto Omar e seu assistente se retiravam, seguidos por vários dos convidados que claramente queriam distância do escândalo iminente, Richard ficou parado no centro de sua mansão, seu império desmoronando ao redor dele. Charles Morrison observava tudo com uma expressão pensativa. Os outros executivos presentes cochichavam entre si, e Maria permanecia onde estava, tremendo ligeiramente, incapaz de acreditar no que havia acabado de fazer. Foi Charles quem finalmente quebrou o silêncio. Uma aposta é uma aposta, Richard. Você disse, na frente de testemunhas, que daria seu cargo para quem provasse que a tradução estava errada. Ela provou. Com testemunhas. Você está louco? Richard explodiu. Eu não vou entregar minha empresa para uma empregada. Não é mais sua empresa para decidir. Uma nova voz disse da porta. Margaret Chen, a presidente do Conselho de Administração, havia chegado silenciosamente durante o confronto, sua presença imediatamente mudando a dinâmica da sala. Ela era uma mulher na casa dos 60, pequena, mas formidável, conhecida por sua integridade inabalável. Fui informada sobre o que aconteceu aqui esta noite, Richard. Sobre o dispositivo manipulado, sobre a fraude que você quase cometeu com o Sr. Al-Rashid, sobre sua aposta imprudente. Richard tentou recuperar o controle. Margaret, você não pode levar isso a sério. Foi uma brincadeira de jantar. Uma brincadeira que quase custou à empresa um processo por fraude. Margaret retrucou friamente. Uma brincadeira que revelou manipulação sistemática de sistemas de comunicação. Quantos outros contratos você fechou usando traduções falsificadas, Richard? Quantos outros parceiros você enganou? O silêncio de Richard foi resposta suficiente. Margaret se virou para Maria, seus olhos avaliando cuidadosamente. Senhorita Oliveira, acredito. Gostaria de falar com a senhora no meu escritório amanhã às 9 da manhã. Precisamos discutir sua nova posição na empresa. Maria piscou confusa. Minha nova posição? Richard fez uma aposta pública, Margaret disse com um pequeno sorriso. E nesta empresa, honramos nossos compromissos. Você não será CEO, claro. Essa decisão requer aprovação do Conselho. Mas suas habilidades linguísticas, sua formação acadêmica e, mais importante, sua integridade, são claramente ativos valiosos. Tenho certeza de que encontraremos um lugar apropriado para seus talentos. Um lugar muito acima de empregada doméstica. As semanas seguintes foram um turbilhão. Richard foi forçado a renunciar, enfrentando investigações sobre práticas empresariais fraudulentas. O Conselho de Administração assumiu o controle enquanto procurava um novo CEO. E Maria, ainda processando tudo, encontrou-se não apenas reintegrada ao mundo profissional, mas elevada a uma posição que ela nunca havia imaginado. Começou como consultora de comunicações internacionais, mas rapidamente ficou claro que seus talentos iam muito além da tradução.
Ela entendia pessoas. Ela sabia ouvir. Ela havia passado anos observando, aprendendo, vendo como os poderosos operavam de seu ponto de vista invisível. Ela conhecia as falhas, as fraquezas, as oportunidades de melhoria que ninguém mais via, porque estavam ocupados demais sendo importantes. Em 6 meses, ela foi promovida a diretora de Relações Internacionais. Em 1 ano, ela estava no Conselho Executivo. E 3 anos depois daquela noite fatídica, quando Margaret Chan anunciou sua aposentadoria, foi Maria Calil Oliveira quem o Conselho escolheu como a nova CEO. A história se espalhou, é claro. A empregada que se tornou CEO. Alguns a romantizaram, outros a usaram como prova de que o sistema funcionava, que talento sempre vence. Mas Maria sabia a verdade mais complexa. Ela havia tido sorte, sim. Sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Sorte de ter habilidades que, coincidentemente, eram necessárias naquele momento exato. Mas também havia algo mais. Havia a coragem de falar quando o silêncio era mais seguro. Havia a recusa em aceitar invisibilidade como condição permanente. Havia a lembrança de que valor não é determinado por cargo ou salário, mas por dignidade intrínseca. E havia a compreensão de que os mais poderosos frequentemente são os mais cegos, protegidos por suas próprias bolhas de arrogância. Em seu primeiro dia como CEO, Maria fez questão de almoçar na cantina dos funcionários. Ela se sentou com faxineiras, seguranças, recepcionistas, todas as pessoas que mantinham a empresa funcionando, mas que raramente eram vistas ou ouvidas. Ela as escutou, ela as viu. E ela implementou mudanças baseadas no que aprendeu, mudanças que melhoraram não apenas a eficiência da empresa, mas a dignidade de todos que trabalhavam nela. Omar Al-Rashid voltou a fazer negócios com a empresa, tornando-se não apenas parceiro, mas amigo pessoal de Maria. Charles Morrison, que teve a sabedoria de apoiá-la naquela noite crucial, tornou-se seu vice-presidente mais confiável. E a empresa, sob nova liderança, floresceu de maneiras que iam além de lucros e perdas. Mas talvez a mudança mais importante aconteceu além dos muros corporativos. A história de Maria inspirou outros, especialmente aqueles em posições de invisibilidade forçada. Empregadas domésticas começaram a buscar educação novamente. Trabalhadores de serviço lembraram que tinham vozes. Pessoas esquecidas lembraram que tinham valor. Anos depois, em uma entrevista, perguntaram a Maria qual havia sido o momento mais importante de sua jornada. Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Foi quando percebi que silêncio não é o mesmo que paz. Ela disse finalmente. Por anos, fiquei em silêncio porque pensava que estava me protegendo, que estava sendo sábia ao não chamar atenção. Mas silêncio diante da injustiça não é paz, é cumplicidade. O momento mais importante foi quando escolhi falar, mesmo sabendo que poderia perder o pouco que tinha. Porque descobri que há coisas mais valiosas que segurança. Dignidade, por exemplo, verdade, a lembrança de quem realmente somos. E quanto a Richard Thornton, ele tentou reconstruir sua carreira em outra cidade, outra empresa, mas a história o seguiu, como histórias assim sempre seguem. Ele aprendeu, da forma mais dura possível, que a arrogância eventualmente encontra seu limite, que você não pode mentir para todos para sempre e que os invisíveis que você ignora podem ser exatamente aqueles que seguram seu destino em suas mãos. A mansão onde tudo começou foi vendida. Uma nova família mora lá agora e eles tratam seus funcionários com respeito e dignidade. E às vezes, quando Maria passa por aquela rua a caminho de alguma reunião importante, ela para por um momento e olha para as janelas iluminadas, lembrando da mulher que costumava ser, da mulher que fingiu não ser e da mulher que finalmente teve coragem de lembrar. Uma tradução mudou tudo. Não a tradução que a máquina fez, cheia de mentiras projetadas para proteger egos frágeis, mas a tradução verdadeira, falada por uma mulher que havia sido invisível por tempo demais, que decidiu que verdade valia mais que silêncio, que dignidade valia mais que segurança,
E essa é a mensagem que ecoou muito além daquela mansão, muito além daquela empresa, alcançando cada pessoa que alguma vez se sentiu invisível, não vista, não ouvida. Sua voz importa. Sua verdade tem poder. E o momento em que você escolhe falar pode ser o momento que muda não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Porque no final, todos nós somos tradutores de nossa própria verdade. A questão é, teremos coragem de falar com honestidade, mesmo quando o silêncio parece mais seguro? Maria teve. E isso fez toda a diferença. Se esta história tocou você, se te inspirou a lembrar do seu próprio valor, ou a ver as pessoas invisíveis ao seu redor, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E me conte nos comentários. Você já teve um momento em que escolheu falar quando o silêncio parecia mais seguro? Sua história pode inspirar outros. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que transformam perspectivas e tocam o coração. Até a próxima!